Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e alegria para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, aqui pelo rádio e também pelo nosso canal no YouTube e outras plataformas digitais. Muito bom estar com vocês. Lembrando que eu vou trazer mais algum ensinamento, uma pérola de sabedoria para você, e no final eu quero orar por você e com você. E já quero entrar na palavra. Eu quero informar vocês que hoje eu quero dar prosseguimento a mais uma palavra. Eu coloquei aqui a receita para uma vida vitoriosa, né? E eu quero dar mais uma receita. Estamos baseando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 16, que diz: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Eu falei alguns tópicos ontem, e hoje eu vou dar prosseguimento em mais uma dica para você aprender e viver nessa dimensão da fé, que é justamente isso aqui, que eu vou passar para você. Não apague o Espírito Santo. É isso mesmo. Está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 19. Não apagueis o Espírito. Em outras Bíblias está escrito assim: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. É interessante essa questão. Por quê? Porque apagamos o Espírito quando vivemos no pecado. Muitas pessoas são como Sansão. Você já conhece a história de Sansão? Então, mesmo sendo cristãos, tem cristão que fica brincando com o pecado, com as coisas erradas, até que o espírito não suporte mais e se ausente, entregando-as nas mãos do inimigo. Então a pessoa apaga o espírito quando vive numa vida pecaminosa fora dos propósitos de Deus. Outra maneira de apagar o espírito é quando insistimos na teimosia. Sabe quando você está teimando com algo que nem é de Deus aquilo? Então você pode apagar. Estamos falando desde ontem a importância da alegria. Então, para você não perder esta alegria, a prova disso que o próprio Davi, no Salmo 51, ele havia perdido a sua alegria porque ele tinha pecado. Ele tinha cometido ali um pecado e aquilo ali teve muitas consequências na vida dele. Tanto é que o Salmo 51, ele diz justamente, ele pediu que Deus devolvesse a alegria para ele. Olha que interessante, está escrito aqui no Salmo 51, Davi pecou, ele confessa o seu pecado, ele suplica o perdão e ele roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Olha só, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, gente, isso é muito importante, porque às vezes muitos cristãos, hoje em dia, isso não é de hoje, já vem de longa data, mas estão na contramão do propósito de Deus. Muitos cristãos, às vezes, só têm o nome de cristão, mas ele está se distanciando de Deus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento que ele tem tido, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então, muita gente está teimando numa coisa que Deus não está nisso. Então, é importante que nesta manhã, que nesse dia, nessa semana, a palavra tem sido que Deus quer que você tenha felicidade e muita alegria. Você não perca essa alegria. E a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo na nossa vida é que nos dá essa verdadeira alegria. Então não apague o Espírito Santo da sua vida. Outra maneira que apagamos o Espírito é quando deixamos de buscá-lo. É necessário buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você percebe biblicamente
que Deus está sempre falando de todo o coração. Deus não quer você pela metade, Ele quer você por completo, certo? Ele quer você completamente para Ele. Então que neste dia você possa rever. Quem sabe essa palavra está realmente falando com você, para você retornar aos princípios da palavra de Deus. Outra coisa importante para termos uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida abençoada, é você levar a sério a direção profética. A direção profética. Se você me acompanha aqui, se você já é um ouvinte há mais tempo, sempre eu estou dizendo, eu quero profetizar na sua vida, quero trazer para você uma palavra profética. Então, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 20: não desprezeis as profecias. Então, o que eu quero te ensinar neste momento? Creia nas profecias bíblicas, porque elas se cumprirão na hora certa. O nosso querido Deus, Ele usa homens para nos transmitir a sua vontade. Como eu estou aqui, transmitindo a palavra de Deus para você. E você está aí do outro lado, seja pelo rádio ou pelo YouTube, ou de alguma maneira, você está me ouvindo. Através de um veículo de comunicação, você está me recebendo aí na sua casa, no seu escritório, ou talvez aí dentro do seu carro, você está me ouvindo. Então lembre-se, Deus usa homens para nos transmitir a sua vontade, como eu estou sendo usado por Deus aqui, para transmitir a palavra da fé, para abençoar você. Deus levanta profetas para revelar a direção para as nossas vidas. Ele pode usar pessoas simples para nos transmitir recados, assim como pode usar também pastores, homens de Deus, pessoas, mulheres de Deus também, claro, homens e mulheres de Deus, para trazer uma revelação da sua palavra. Agora, embora tenhamos a responsabilidade de avaliar qualquer profecia, justamente porque passa por canais imperfeitos, ou seja, o ser humano. Agora, a Bíblia nos instrui a não desprezá-las. E quando elas vêm por pessoas que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas, mas ainda devemos levar a sério. Então, meu querido e minha querida, fique com a palavra, aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Por quê? Porque tudo, preste bem atenção, está escrito aqui no verso 21 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Examinai tudo, retende o bem. E outra Bíblia diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então você tem sim que examinar. Você ouve uma instrução, você tem que examinar. Se é coisa boa, é de Deus, retém para você. Se não, descarta. Entendeu? Por quê? Porque tudo tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Como existe os verdadeiros, vão existir também os falsos. Então, para você não ser enganado, você ouve, aí você tem que filtrar o que diz a palavra de Deus. Deus não vai usar alguém para falar comigo ou com você que vai contra a palavra de Deus. Não, a Bíblia é infalível, entendeu? Então, o cristão que é maduro na fé, ele não engole tudo o que lhe oferece. Você está entendendo? Ele sabe confrontar as coisas baseado na palavra de Deus. Então devemos julgar as coisas que nos são apresentadas. Nós precisamos aprender a separar o bom do ruim e reter apenas aquilo que edifica a nossa vida. Está edificando a sua vida? Aquilo que você está ouvindo aqui nesta manhã, ou aquilo que você ouve em outros lugares, está te aproximando mais de Deus? Está fortalecendo a sua fé? Então, retenha. Agora, se você está ouvindo algo em nome até de Deus, mas que está te distanciando de Deus, e está deixando você incrédulo, e está deixando você numa situação totalmente oposta aos princípios da palavra, alguma coisa está errado. Então você precisa sim filtrar tudo pela palavra de Deus. Entendeu? É muito importante, principalmente
nos dias atuais que antecedem a volta de Jesus. Como Jesus já havia dito que teriam muitos falsos profetas. Então eu estou falando para você realmente acreditar nas profecias. É uma coisa, você ter direção profética. Agora temos que ter maturidade. Essa maturidade você alcança caminhando com Jesus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, entendeu? E creio eu que nós estamos aqui ajudando você de alguma maneira, você que ama ouvir a palavra através aqui do nosso ministério. Você está entendendo? Outra coisa importante, ele recomenda em 1 Tessalonicenses 5, o verso agora 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, essa grande direção aqui do apóstolo Paulo é que renunciemos toda forma de mal, ou seja, que vivamos uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. E abster-nos do mal é renunciar ao pecado. O apóstolo Paulo ensina em Hebreus a lutar contra o pecado até derramar o próprio sangue. Ele também diz em Daniel 1:8, abster-nos do mal é evitar aquilo que nos contamina. Daniel 1:8 fala, Daniel se propôs não se contaminar com a comida do rei. Daniel capítulo 1, verso 8. Então, há coisas que não são pecado, mas nos contaminam. Então precisamos renunciar elas também. Às vezes certos tipos de música, certos tipos de literatura, de programação, até mesmo na TV, na internet, amizades, tem coisas que nós temos que se cuidar para não sermos contaminados. Por quê? Tudo tem que ser avaliado de acordo com o propósito de Deus. Entendeu? Isso é fundamental para uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe com esta palavra e agora eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por cada pessoa que está prestando atenção nesta palavra e está compreendendo este ensinamento bíblico. Senhor, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esse adolescente, a família querida que me ouve. Que a tua bênção esteja sobre eles, livra-os de todo mal e que eles cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra. Proteja todos nós, Pai, que tenhamos um dia frutífero, um dia produtivo, um dia abençoado pelo Senhor e que sejamos uma bênção nas tuas mãos também, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos e queridas, eu quero convidar você para o próximo domingo, dia 20 de outubro. Vamos ter às 9h30 da manhã e também às 15 horas, no centro de Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Venha com sua família e com seus amigos, entrada franca. É nesse domingo, 20 de outubro, vai ter às 9h30 da manhã e também às 15 horas. A sua presença será muito importante e vai ser forte o agir de Deus. Vai estar pastor Edson, pastora Eva, pastor Antônio Naine, a nossa equipe vai ser tremendo e vamos estar lá. Eu espero você. Vem com a gente para esse mover espiritual em Curitiba no próximo 20 de outubro. Mais informações, siga a gente no Instagram. Lá tem todas essas informações no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Um grande abraço e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.